Sejam bem-vindos a mais uma aula de Bioengenharia de Solos aplicada à recuperação de áreas degradadas. Nessa aula a gente vai abordar um pouco das técnicas de bioengenharia. Bom, relembrando, depois de todo o processo de estabelecimento de um projeto, depois das análises e caracterização das diversas propriedades físicas, químicas e mecânicas dos solos, do planejamento do projeto e, obviamente, com a escolha da vegetação que vai ser ali inserida, após o elemento vegetativo ser selecionado, tem-se 3 maneiras de instalá-lo, por meio de sementes, por meio de mudas e por meio de estacas vivas, Não pode ser a madeira que não, ou um galho, um caule que não tenha mais condições de germinar, de brotar sozinho. Quando se pensa na utilização das sementes, para a técnica, há 2 possibilidades, a semeadura direta e a hidrossemeadura. Quando a gente fala em semeadura direta, de fato, a ação é de pegar a semente e plantá-la na superfície mesmo. E para isso, algumas operações devem ser feitas para, de fato, proteger a semente, enfim, até que ela germine. Bom, uma das primeiras coisas que devem ser feitas é o coveamento da encosta, que é a realização dessas covas para a colocação das sementes, como vocês podem ver nessas fotos. E, enfim, as sementes são condicionadas. Como geralmente, quando a gente pensa na questão da seleção das sementes, é sempre importante pensar em todas aquelas funções, em todos aqueles objetivos da bioengenharia, do ponto de vista de conservar a biodiversidade, a dormência das sementes, para que não haja uma disputa durante o crescimento delas, e assim sucessivamente. Então, geralmente, é escolhido um mix de sementes para esse plantio, e assim sucessivamente. Posteriormente, o que se faz, depois dessas covas já plantadas, o que se faz é a cobertura dessa superfície do solo, com biomantas, enfim, mantas de biomantas, seja fibras sintéticas ou fibras naturais, mesmo para proteger, para manter essas sementes longe proteger do escoamento superficial para que elas não sejam remobilizadas, e também para proteger contra passarinhos e outras aves que podem se alimentar dessas sementes. Aqui tem um exemplo da utilização de uma geomanta, na realidade, que é um material geossintético sendo instalado, e aqui são 2 biomantas, que são 2 biomantas, que já corresponde a uma manta constituída por fibras naturais mesmo, como palha e outras coisas. E a vantagem é que são materiais biodegradáveis, que conseguem permitir a germinação e desenvolvimento o desenvolvimento das sementes, e posteriormente essas fibras acabam se degradando posteriormente. E sendo fibras naturais, é interessante que acabam, inclusive, se incorporando ao material orgânico do solo, da camada superficial. A outra maneira de utilizar sementes é a hidrossemeadura. Sim, às vezes é necessário o coveamento também, que a ideia é a mesma. Entretanto, aqui é feito um mix e esse material é lançado mesmo com um caminhão-bomba. Ali é um exemplo com um caminhão, aqui é o exemplo, a pessoa mesmo jogando esse material, recobrindo esse material com talude. E o que é esse material que está sendo jogado aí na hidrossemeadura? Justamente é um mix de sementes, das sementes escolhidas, de bioestimulantes, para justamente
né, estimular a germinação dessas sementes, de fertilizantes, para dar aquele start inicial, de fixadores, e esses fixadores, eles não são fixadores de nutrientes, não. É algum tipo de fixador superficial mesmo, para manter essa semente, como se fosse uma espécie de cola, enfim, para manter essas sementes na superfície na qual a gente está hidrossemeando, né? Corretivos e aditivos biológicos para o solo e também água, né? Para dar essa fluidez. E posteriormente, os mesmos procedimentos em relação à proteção dessas sementes é importante, né? Como a cobertura para proteção superficial. Um outro exemplo da instalação posteriormente à hidrossemeadura, da instalação das biomantas ou as geomantas. Como vocês observaram, puderam notar, a utilização de sementes é algo relativamente muito tranquilo, né? E acaba que nessa apresentação a gente não discute a questão da instalação de mudas, né? Mas a gente vai focar mais na questão da utilização das estacas vivas, né? E realmente, se a gente pensar o que é uma estaca viva, é uma estaca, ou seja, é um pedaço de galho, né? É um pedaço de caule que é capaz de germinar quando enterrado novamente, né? Então, consequentemente, a dificuldade que a gente pode encontrar na utilização dessas estacas é basicamente o momento da colheita, né? De coletar essas estacas, do momento qual é o melhor momento para instalá-las. Então, é bom entender um pouco de qual espécie que foi escolhida, né? E quais que são as vantagens, né, da utilização dessas estacas vivas? Bom, basicamente a gente consegue um reforço imediato de solo, sobretudo, né, na porção mais superficial dele. Então, consequentemente, se a gente reforça o solo, também, né, essas estacas vivas, elas representam uma barreira contra os movimentos de terra, são drenos hidráulicos, né, e consequentemente vão ajudar na absorção de umidade do solo, justamente porque as raízes vão se desenvolver e todas as atividades relacionadas à vegetação também vão acontecer, né? O único problema que a gente pode, neste primeiro momento, né, é a questão que no momento da instalação são estruturas mais vulneráveis, porque eles estão simplesmente fincados no solo, né? Ainda não tem nenhuma função de ancoragem pelas raízes, né? E, consequentemente, ele vai ganhando força com o tempo, com o desenvolvimento dessas raízes. E é sempre importante que essas estacas vivas, elas devem ser instaladas sempre perpendicularmente à superfície, à superfície da encosta, né? Que vocês estiverem trabalhando. A primeira técnica de bioengenharia que a gente vai discutir é a estacaria viva, que consiste simplesmente do encrave de estacas vivas na encosta, né? Então, se a gente pensar, um exemplo, uma estaca viva que acabou de ser instalada, né? Sempre perpendicularmente à superfície e abaixo das estacas que já estão enraizadas. Bom, né? Então, quando a gente pensa nessa técnica, a gente tem uma facilidade de instalação, que é uma coisa muito positiva, né? O material recolhido, na maior parte das vezes, acontece em locais mais próximos, então o que torna a utilização dessa técnica menos onerosa também. Entretanto, nem sempre o enraizamento vai ser assegurado, né? Não implica dizer que, da mesma maneira que nem toda semente vai germinar, a gente pode ter alguma perda, né, de sementes que não germinam. É o caso das estacas vivas, não necessariamente toda estaca consegue enraizar, né? Então, isso é um ponto negativo.
Bom, ainda falando das possibilidades, das funções da estacaria viva, né? Geralmente é recomendável que essa instalação aconteça na época do repouso vegetativo, né, para que ela consiga se ambientar até que comece de fato a brotar, né? Não é indicado para áreas, né, com um declive alto, então ela é mais indicada para encostas com baixo declive. E, consequentemente, é ideal que, né, o comprimento dessas estacas elas possam atingir o nível freático, justamente para que se tenha umidade para estimular o enraizamento dessas estacas vivas, né? E para essa utilização também é de extrema importância que as cascas dessas estacas sejam finas, né? Possibilitando e facilitando um enraizamento mais rápido. Aqui é um exemplo que se tem com a instalação das estacas vivas. Aqui é um exemplo com geotêxtil, né? Esse geotêxtil ele pode ser tanto de material sintético quanto de fibra natural. E percebam a facilidade, a simplicidade do método. Basicamente você crava, né? Basicamente essas estacas são cravadas a martelo mesmo. E aqui um outro exemplo, né? É o mesmo estaqueamento, porém sem geotêxtil. Né? Então, qual é o melhor dos casos? O caso que você não tem um geotêxtil, você pode ter até uma barreira contra movimentos rasos de terra, né? Um reforço imediato do solo, mas do ponto de vista de processos erosivos, sobretudo os laminares, você não está aí prevenindo essa encosta. Entretanto, quando se trabalha com geotêxtil, é importante lembrar que nunca uma técnica é utilizada isoladamente. Então, muitas vezes o que se tem ali, no primeiro caso, né, do estaqueamento com geotêxtil, você tem as estacas e também possa ter acontecido algum tipo de semeio, de semeadura ali, e o geotêxtil vem para proteger contra, né, a atividade biológica de animal, né, atividade animal e também o escoamento superficial. Aqui é só um exemplo de uma estaca já com geotêxtil, de uma encosta, né, com geotêxtil e as estacas que foram instaladas já brotando, né, já efetivamente melhorando a sua função na bioengenharia. E aqui é um exemplo das estacas que foram utilizadas, né? Estacas mais finas, né? E com a casca mais fina, o que possibilita também um rápido enraizamento. Uma outra técnica, né, de bioengenharia é de feixes vivos ou então de fascina. Enfim, depende muito o nome, né? Feixes ou fascina depende muito da tradução que é utilizada, mas enfim, né? Pode ser aceita, né, são aceitos os dois termos. E consiste aqui eu tenho uma seção transversal e de fato o feixe vivo. E de fato o feixe vivo, né? É esse atrelado aqui de pequenos galhos, pequenos feixes, né? E um estaque inerte só para fixar mesmo esses feixes em uma escavação. Então perceba, a gente tem uma leve escavação, né? uma escavação mais superficial. Esse feixe vivo ele é instalado longitudinalmente, né? nessa escavação. Então, um estaque inerte é cravado, inerte porque ela não vai brotar nem nada, mas nada impede de que se crave isso também com feixe vivo. Inclusive, aqui é possível ver duas coisas, inclusive, né? O exemplo dado da fascina, né? Ou do feixe vivo, mas aqui é uma estaca viva, que foi colocada para posicionamento mesmo desses feixes. Em que consistem, né?
e algum aterro é feito ali. E brota em raiz, não somente a estaca viva pontualmente. Entretanto, o feixe vivo ele permite o enraizamento ao longo de toda a intervenção, né, longitudinal, essa escavação. A gente vai ver com mais detalhes a seguir. E é isso, né, que é um feixe vivo. São vários feixes, né, de galhos e caules que são amarrados e enterrados nessas pequenas escavações, né? Então, eu tenho uma capacidade de enraizamento muito grande, né, que eu tenho muito mais feixes ali, e o que também permite o enraizamento na lateral desses feixes, né? Então eu consigo melhorar, aumentar a densidade de raízes nessa porção, principalmente, né, mais superficial do solo. São, por serem mais longos, são flexíveis, permitem fazer leves curvas, enfim, né, longas. E justamente é importante o quê? Né, que se tenha gemas de crescimento ativas. E não é qualquer material que é possível, né, de utilização com a técnica de feixes vivos. Se a gente pensar, geralmente, que planta, né, que vegetação que vocês conhecem que se reproduz por essas gemas de crescimento? Bom, a gente pode colocar como exemplo um bambu, né, que é inclusive não é necessariamente um feixe vivo, mas o plantio de bambu se dá também, né? Esse bambu é cortado em uma certa época do ano, em que essas gemas estarão ativas, e ele é plantado lateralmente, né? Então as raízes vão nascendo dessas gemas e vários outros indivíduos, né? Outros bambus vão crescendo também, né? E por eu ter, né, um feixe de de vários galhos e caules ali, vários galhos entrelaçados, amarrados, e também tem uma ação drenante, né? Esses galhos, esses feixes, eles estão acomodados em uma canaleta, né? Então ele tem uma ação drenante, o que também retarda o escoamento superficial. E também o que é similar à estacaria viva é que ele também tem uma vantagem de ser de baixo custo, né, e de simples realização. Bom, e essa técnica ela é muito utilizada, muito indicada para aqueles taludes com maior umidade ou mesmo nas margens de cursos d'água e drenagem. Um outro perfil que eu posso, né, exemplificar é muito similar, né, àquele, só que ele estava no meio de uma encosta, e aqui estou bem numa área marginal, a uma área marginal, né, a um rio, a um córrego d'água. Na realidade a gente consegue ver já, né, a biomanta, um geotexto, enfim, que é opcional, né, que eu vou deixar um texto para vocês sobre os geossintéticos, enfim, né, esses biotêxteis. A gente consegue ver o feixe vivo, né, e também é utilizado nesse exemplo outra técnica que é a semeadura manual ou a hidrossemeadura. Bom, né, e sempre pensando que a instalação de um feixe vivo a gente tem, né, a instalação desse feixe em trincheiras. Ali um exemplo, né, dos feixes já amarrados. Então percebam, não é nada sofisticado, né, de difícil realização. Aqui é a instalação, né, numa margem d'água mesmo. E aqui é só um outro exemplo. Eu não sei bem de onde é esse exemplo, mas a gente consegue ver, né? Tá em preto e branco, mas a gente consegue ver as estacas inertes,
para fixar parte do feixe vivo aqui. Aqui a gente vê o material que aterrou-se por cima e aqui uma biomanta, um geotêxtil, enfim. A trincheira recoberta por esse geotêxtil, né? Todos os feixes devidamente instalados, agora, né, eles cravados com as estacas inertes e por fim aterrados por cima. Esse que é o método dos feixes vivos. Mas vamos pensar o seguinte, né? Se ela é indicada, um método indicado para aquelas regiões, aqueles taludes de maior umidade, com maior umidade, né? Como que eu posso implementar uma rede de drenagem utilizando essa técnica dos feixes vivos? Como a gente pode drenar um talude de grande umidade? A gente pode fazer esse seguinte sistema, como está em planta, né? Com trincheiras com características diferentes. Essas trincheiras com leve angulação, né, para baixo, elas são trincheiras mais simples, nas quais vão ser preenchidas mesmo com os feixes vivos, conforme vimos anteriormente. E uma outra trincheira maior, um pouco maior, com 2 ou 3 feixes vivos, no sentido da declividade dessa encosta. Então, de modo que, né, a umidade vai sendo, né, drenada, canalizada por essas trincheiras e, enfim, chega a esse canal principal, essa trincheira principal que drena esses taludes, né? E essa drenagem vai acontecendo no primeiro momento em que não há um enraizamento efetivo e posteriormente, com, né, o enraizamento e a consolidação da vegetação, tem-se a redução da umidade pela própria absorção de água que as plantas promovem pelas raízes. Aqui é um exemplo, uma encosta, né, em que a gente tem aquele mesmo sistema com essa finalidade. Aqui a gente já tem aquele cenário anterior consolidado e é possível, inclusive, né, verificar a vegetação que nasce naquele sentido, em que foi conforme a gente viu. E aqui, da parte superior até a base, né, a trincheira que desce em direção às encostas, a encosta, né? Que é um exemplo de uma banqueta vegetada e, na realidade, esse método consiste, né, na alternância de camadas de solo compactado e galhos e caules entrelaçados, né? Como é possível observar nessa figura. Bom, então ali a gente tem essas estacas vivas entrelaçadas, né? Lembrando que sejam caules e galhos, a gente está falando de estacas vivas que justamente são elas que vão ser instaladas lá na estacaria viva, sempre vão fazer essa relação. E o aterro, né? Bom, então, de um modo geral, vai ser uma técnica muito eficaz na consolidação das encostas e ela adapta-se, né, bem a sistemas construtivos combinados, ou seja, que terão não só que terão o emprego de outros elementos, né, também inertes durante a aplicação do método. E, consequentemente, a gente tem uma rápida cobertura vegetal, né? E também um rápido desenvolvimento vegetativo. Percebam que percebam que da estacaria viva até a bancada vegetada, o que se tem é um aumento da quantidade de estacas, então um aumento da possibilidade, né, de um rápido desenvolvimento vegetativo, ao ponto que a estacaria viva a gente instalava, né, estaqueava uma ou outra estaca, na estacaria, nos feixes vivos, era um feixe entrelaçado em uma determinada trincheira
e percebam o aumento, né, o aumento do volume de estacas vivas que são utilizadas. E cada momento, né, que a gente evolui nessas técnicas, a gente também consegue ver o aumento da profundidade desses feixes vivos, né, dessas estacas vivas que são instaladas, o que, obviamente, vai ajudar bastante na consolidação das encostas. E sem contar que a gente tem, né, não só os feixes vivos as estacas vivas mais profundas, mas também a gente tem uma operação de aterro aí. Entretanto, ela não vai ser muito eficaz nas áreas, né, mais áridas e também nos períodos secos, justamente porque a gente, com o aterro, a gente já está remobilizando outro material e tirando muita característica do solo propriamente dito, né? Então, aqui é um exemplo simples dessa instalação. É feita uma abertura, esses feixes vivos são instalados e posteriormente, né, esse aterro é feito. Então, como situação final, a gente tem isso, né? Um talude, uma encosta quase que remodelada por conta desses diversos degraus que foram, né, escavados, né, sobre os quais instalaram as estacas vivas e depois aterraram. E aqui a gente só tem mais alguns exemplos, né? Aqui na primeira figura, nem é imediatamente, algum período, né, após a instalação, em que a gente percebe que já começa, né, a brotar. E aqui uma outra situação em que o desenvolvimento vegetativo, né, já está bem avançado, bem desenvolvido. E aqui é um simples em 3, eu acho que eu coloquei na ordem errada, né? Mas é uma encosta que na qual acabaram de ser instaladas essas banquetas vegetadas. Um outro método, que na realidade não é bem um método tão diferente do anterior, mas são as banquetas vegetadas, porém com solo reforçado, né? E esse reforço ao solo vai ser dado com geotêxtil, com a utilização de geotêxtil, né? Então, na realidade, em que consiste esse método? No que ele vai ser diferente, né, da banqueta vegetada propriamente dito. Basicamente, né, o que se tem é que antes os feixes, né, os feixes e as estacas vivas entrelaçadas, como a gente pode ver aqui, né, as estacas vivas, elas são posicionadas, só que antes de acontecer o aterro, né, antes de aterrar esse material, o que é realizado? É colocado uma biomanta, né, um geotêxtil aqui. O solo é posicionado sobre esse geotêxtil, né, é compactado e depois ele termina de ser envelopado com geotêxtil. Então, um outro nível de estacas entrelaçadas é posicionado e, mais uma vez, o geotêxtil é colocado, solo é colocado sobre o geotêxtil, compactado e envelopado, e assim sucessivamente. Então, na realidade, esse solo está, né, sendo reforçado pelo geotêxtil, que vai lhe conferir uma maior resistência à tração, né, ao cisalhamento, enfim, uma coesão, e, consequentemente, com o desenvolvimento das raízes, né, haverá uma maior consolidação. Então, geralmente, ele vai ser indicado para taludes muito íngremes, né? E ele vai ser um reforço maior, né, do que o método anterior, relacionado aos cursos d'água, né, e muito utilizado para a consolidação dos taludes. E esse entrelaçamento das raízes com o geotêxtil que foi colocado, né, acaba que vai gerar uma maior coesão e vai aumentar muito mais a resistência ao cisalhamento desse talude. Um exemplo
da construção de uma banqueta vegetada com solo reforçado. Na base, a gente consegue ver, né, que existem uns mouros de madeira para poder estabilizar o início da obra, um nível de de estacas vivas que estão entrelaçadas. Então é colocado esse geotêxtil, solo, o geotêxtil novamente, e aí a situação que está neste momento, o homem está colocando um outro nível de estacas vivas entrelaçadas. Posteriormente, o processo vai ser repetido com a colocação do geotêxtil, solo, e o geotêxtil é fechado e mais um nível, e assim sucessivamente. E justamente essa intervenção está relacionada, né, à estabilização de uma margem de curso de água. Aqui mais um exemplo da estabilização, né, das margens de um córrego d'água, de uma drenagem, que acabou de ter sido instalado. Aqui um outro exemplo, só que em um talude está ainda em execução, né, não terminou verdadeiramente. Mas é bom lembrar, né, é bom ter em mente que, na realidade, nesse caso, desse tipo de instalação, mesmo das banquetas vegetadas normais, o que se tem é que deve haver um trabalho, né, de mobilização de material, de corte de taludes, né, o que a depender do talude, das condições dele, da encosta, né, pode ser bastante problemático no quesito instabilidade. E aqui, essa terceira figura diz respeito, né, a uma foto posterior, depois da consolidação, né, da intervenção que foi realizada na primeira imagem. Lá na aula anterior sobre os componentes estruturais mecânicos, a gente falou desse tipo de intervenção. Eu até exemplifiquei. Vocês lembram qual intervenção é essa? Pensam aí um pouquinho. Vocês lembram? Que tipo de estrutura é essa? Né? Aqui mais uma fase de elaboração e ela de frente, aqui já com utilização de equipamento mecânico. E quem disse, né, muro Crybe Wall ou muro em fogueira acertou. Parede Kreiner é só um outro nome para tal estrutura, né? Então a gente tem aí a mistura da madeira como material inerte e durante a sua execução nos espaços vazios são instalados feixes, né, com estacas vivas. A grade viva, né, que literalmente não tem muito de extraordinário. A gente tem uma grade, seja de madeira, de material inerte, né? Pode ser de madeira, enfim, associado à instalação de diversas estacas vivas, entrelaçadas, né? Aqui a gente está tendo uma visão frontal do talude, né? Em que a gente pode ver o topo do talude e o pé do talude, e aqui uma visão transversal, na qual a gente percebe, né, que ela é construída sobre o talude. E tem algumas vantagens, né? Porque na realidade a gente precisa de fazer uma pequena fundação, como a gente pode observar aqui, e entretanto o restante eu não preciso de cortar e de ter tanto, né, corte aterro necessariamente. Então, como eu disse, né, é uma grade formada por mouros de madeiras perpendiculares, né, e que vão ajudar e a ancoragem do talude é paralelamente à declividade. Então, pensa, se eu já estou ancorando mouro, né, para suportar os outros que virão transversalmente, eu já também estou fazendo um papel de estabilização quase que imediato, mesmo que superficialmente ainda, né? E esse método ele é muito indicado, né, justamente para o estabelecimento de vegetação em taludes íngremes, ali com inclinações, né, que não podem, que não superam os 55 graus, ou então em estéreis, né? Justamente porque o grande problema dos taludes muito íngremes é o quê?
né? É justamente a manutenção do, seja da semente ou da estaca viva. Então, toda essa grade de madeira, ela vai ajudar, né, a estabilização ali do posicionamento e da fixação, e da fixação dessas estacas vivas, o que vai permitir o seu desenvolvimento com uma melhor rapidez. Aqui é um exemplo que a gente tem né, da construção de uma grade viva. E aqui, né, eles também resolveram jogar terra por cima, enfim, não só estaquear simplesmente, eles fizeram uma espécie de aterro. Mas, de um modo geral, a gente tem já a vantagem de que eu tenho uma estabilização desse maciço basicamente imediata. Como resultado final, né, a gente aqui, além das estacas, eles utilizaram gramas, enfim. Como a gente pode ver todo o trabalho, né? Eles fizeram a grade viva e depois instalaram, além algumas estacas aleatórias, como que é possível ver nessa foto, algumas plantas mais arbustivas e também grama. E posteriormente, né, teve-se esse resultado. Então, se a gente pensar bem, né, a gente tem uma estabilização imediata, que é um efeito positivo. Existe pouca necessidade de escavação e o efeito estabilizante ele vai ser contínuo a partir do estabelecimento da vegetação que a gente tem, né? E esse efeito ele é contínuo porque inicialmente a gente vai ter a estrutura de madeira que é instalada e posteriormente pelo desenvolvimento radicular dessa vegetação, né? Entretanto, ele vai ser de maior dificuldade em maciços aí com substrato rochoso aflorante, né? Do ponto de vista de como instalar não só, né, as estacas vivas, mas também os molos que vão dar suporte a essa grade viva. São um efeito negativo, né? E ele também vai ser indicado aí para declives muito acentuados sem a necessidade de nivelamento. Não só no nivelamento, né, de modificação de geometria. Um outro exemplo clássico de fácil instalação é o enroncamento vivo. O enroncamento, você sabe, né, que é a utilização de blocos de rocha na base de barragens, enfim, de taludes, justamente para aumentar o peso, né, ou seja, a tensão efetiva ali e dar maior estabilidade. Entretanto, pedras, né, blocos de rocha, são elementos inertes. E a ideia aqui é fazer um enroncamento de modo em que se misture os blocos de rocha, né, com estacas vivas, para posteriormente, com o posterior desenvolvimento dessas estacas, né, eu tenho a consolidação mais profunda dessas margens de rios. E como vantagem, né, a gente tem aí porque com isso as margens elas vão resistir a grandes forças laterais devido ao peso, né, das rochas, protege a base do talude contra erosão marginal, né, contra erosão fluvial e também vai prevenir a lavagem dos finos, né, justamente daquele material. Os finos, que eu digo, são argilas e siltos. Aqui são alguns exemplos, né, da construção, a mistura de blocos de rocha com as estacas vivas, né, também de fácil realização. E da mesma maneira é possível trabalharmos com gabiões vivos, né? Lembrando, dos dois principais tipos são aqueles gabiões em colchão e o encaixe. Em colchão a gente tem uma grande área e uma altura, uma espessura pequena. E o de encaixe é um paralelepípedo, né? Então a gente pode ter situações dessa maneira. À medida em que se executa, né, se constrói, né, se preenchem os gabiões,
feixes vivos também, feixes vivos, né, ou estacas aí entrelaçadas, são sendo posicionadas entre esses blocos de rocha, essas pedras que são condicionadas nas gaiolas metálicas. Percebam, né? Aqui eu já tenho uma consolidação maior, né? E aqui uma consolidação menor, enfim, como a gente pode, uma consolidação menor, mas de um modo geral já estão todas as figuras, em todas as fotos, né? Os gabiões vivos já estão com a vegetação estabilizada. Né? E só lembrando algumas vantagens sobre os gabiões vivos, né? A gente tem estruturas que são flexíveis e permeáveis, tem um efeito de contenção imediato, pode ser a utilização de materiais locais, podendo ser qualquer bloco e também vegetação, né? Uma execução rápida e mais simples. Ela previne também a lavagem dos finos, pode ser usada para reduzir a inclinação dos taludes, reforça a base do talude contra problemas de filtração, né, evitando piping, qualquer coisa, qualquer processo correlato, né, e também vai reduzir a velocidade do escoamento próximo às áreas marginais, o que vai ocasionar também uma proteção contra a erosão fluvial. E muito similar aos gabiões vivos, né, tem-se os muros vivos de pedras, que são construídos aí com a superposição, e a estabilidade desses muros é devida ao imbricamento dos blocos. Eles devem ser construídos com blocos de dimensões regulares, e na realidade ele vai ser construído a partir de uma alternância de blocos de rocha e também estacas vivas que posteriormente vão se desenvolver, né? Então eu estou estabilizando o sopé das encostas da mesma maneira que os gabiões fazem, né? E de certa maneira tem as vantagens similares aos gabiões vivos também. Se a gente for pensar, né, existem muitas possibilidades da utilização somente de plantas, né, e também do uso conjuntivo com materiais inertes. Obviamente que se vocês forem procurar, né, tem uma larga literatura, vocês vão encontrar outras possibilidades de conjugação, né, de combinação dos elementos vegetativos com os elementos inertes, né, nessas aplicações das técnicas de bioengenharia. Mas só para sintetizar, a gente tem que pensar. A gente pode ter, né? A gente tem que pensar na influência desses métodos, de como esses métodos vão atingir seus objetivos. O objetivo principal, controle de erosão, que é nas porções, está relacionado às porções mais superficiais. Os movimentos de massa mais rasos e os movimentos de massas mais profundos. Ok? Então, né, basicamente, quando a gente fala em controle de erosão, a gente está pensando em revestimento. Quando a gente pensa na estabilização de movimentos de massa rasos, na estabilização. E quando a gente pensa na estabilização, né, no controle e na estabilização dos movimentos de massa profundos, a gente vai pensar em consolidação desse maciço. Então, do ponto de vista do revestimento, é possível utilizar simplesmente biomantas, né? As biomantas são, né, geotêxteis que vão ser produzidos por fibras naturais, enfim, como eu tinha dito anteriormente, lá no começo da aula, quando tratávamos da questão da hidrossemeadura e da semeadura direta, né? Mesmo para proteção superficial, né, com proteção da superfície do solo e, consequentemente, retenção de sedimento e a redução do escoamento, da velocidade do escoamento superficial, né? Que a semeadura também vai trabalhar com o controle de erosão, sobretudo quando a gente pensa no plantio de sementes, né, de gramíneas, que vão germinar e desenvolver rapidamente. Então, uma cobertura vegetal já vai ser estabelecida de forma mais rápida. Geralmente, a utilização de biomantas e a semeadura, seja a manual, a direta, né, ou a hidrossemeadura, ambas são técnicas que estarão, né, ali conjugadas. Quando a gente pensa na estabilização, ou seja, na estabilização, na contenção de movimentos de massas mais rasos, a gente pode pensar na estacaria viva,
né, nos feixes vivos ou facinas vivas, nas banquetas vegetadas, nas banquetas vegetadas com, né, nas banquetas vegetadas com solo reforçado, enfim. E quando a gente pensa para aqueles mais profundos, para estabilização com tensão de movimentos de massa mais profundos, a gente vai pensar na consolidação. E na consolidação é, de fato, reforçar as bases das encostas para evitar que rupturas globais, né, escorregamentos profundos aconteçam, com a instalação de gabiões vivos, né, de muros Kreiner. E aqueles muros, os muros Kreiner são os muros em fogueira, ou então os crab walls, né? Os muros de pedras, que são vegetados também, e o enrocamento vivo, né? Que tem como função consolidar a base dessas encostas. Bom, e a questão, né? É só isso? São só essas possibilidades? E é válido lembrar, né, que eu também não cito algumas que foram citadas, não cito algumas que foram citadas anteriormente, né? Então, e a resposta é que não é só isso, né? Eu já tinha dito há minutos atrás, justamente que existem várias possibilidades de combinação dos elementos inertes com os elementos vivos. Mas na hora de tentar a utilização de outros métodos, né, de outras combinações, é sempre importante ter em mente qual é o objetivo final. O objetivo é só o controle de erosão? É só um revestimento? O objetivo é o controle de movimentos de massas rasos? Ou de movimentos de massa profunda? Né? Então a gente tem que pensar em qual a função mecânica, né, que a instalação, né, só de vegetação ou da vegetação combinada com elementos inertes vai, né, qual o papel mecânico que esse método que está sendo testado ou está sendo empregado vai ter. Né? Se ele vai ter uma função superficial, uma função subsuperficial ou uma função profunda. Então, é muito importante que se tenha isso em mente. E ficamos por aqui.